O Lázaro, ele entra para a crônica policial como um homem capaz de cometer crimes em sequência e escapar logo em seguida. Uma facilidade incrível para escapar. E chamou a atenção de todo o país, tirou o sono dos moradores de um lugar que também se tornou famoso, o distrito Girassol, em Cocalzinho de Goiás. Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, o serial killer teria descarregado uma pistola contra os policiais que revidaram com 125 disparos, dando um desfecho a essa história. Imagens de um circuito de segurança mostram Lázaro Barbosa andando na periferia de Águas Lindas de Goiás. O destino seria a casa da ex-mulher. Uma moradora avisou a polícia e o fugitivo foi cercado numa mata próxima, onde teria trocado tiros com os policiais. Ele estava armado, ele foi para o mato, fizemos o cerco, ele tentou fugir ao cerco e confrontou com a equipe do Major Edson. Na hora da abordagem, ele descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa senão revidar. Lázaro foi levado para o hospital de Águas Lindas, mas já estava morto. De lá, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Goiânia. Com Lázaro, a polícia encontrou uma pistola e R$ 4.400 em dinheiro. O fugitivo também estava com roupa de frio, de cabelo cortado e barba feita. Indícios de que durante todo esse tempo, ele contou com uma rede de proteção. Um dos suspeitos é o fazendeiro Eumir Caetano Evangelista, preso na semana passada. A polícia já sabe que Lázaro ficou pelo menos 5 dias escondido na propriedade dele. A ex-mulher também está sendo investigada. Na saída, ela negou qualquer ajuda. Ele estava na sua casa? Não. Não estava? Não. Mas ele foi visto lá com você, sua mãe? Ele foi visto, mas ninguém tem certeza. Experiente no território que já conhecia, Lázaro aparentemente se movia pelos canais da região, uma maneira de não deixar rastros. O fim da força-tarefa, que mobilizou 270 homens de 8 forças de segurança de Goiás, do Distrito Federal e da União, foi celebrado pelos policiais. Ação da tropa, as forças policiais, nosso VIP! 20 dias depois, chegou a hora de desmontar acampamento e voltar para casa. Eu imagino, né, doutora Márcia Marcondes, o alívio que deve ter sido para esses policiais. A maneira como tudo aconteceu, o desfecho, talvez tenha trazido algumas dúvidas em relação a esse final. A maneira como tudo aconteceu, Lázaro baleado, 38 tiros ele teria levado, dos 125 que a polícia disparou, quer dizer, peneiraram o cara, 38 tiros. Será que ele já teria... será que ele morreu no local onde foi baleado? Será que ele morreu depois? Falaram que ele morreu no hospital? Não se sabe. São questões que agora vão ter que ser levantadas, né? Sim, toda e qualquer ação policial, ela tem um debriefing, ou seja, tem um momento em que se revisa se poderíamos fazer de uma forma diferente, se teria outra... Isso tudo vai ser feito. Em toda ação se faz isso e nessa não será diferente. Se fará isso. Mas entender uma coisa, ontem nós ouvimos da ex-mulher, né, do Lázaro, que ela disse assim, que ele tinha escolhido isso, que ele já tinha informado que ele não ia se entregar, que ele já tinha informado que ele iria reagir, então partiu de uma escolha dele. Mas, não obstante isso, toda ação policial, ela tem sempre uma revisão posterior, para que se confirme os acertos e para que, numa próxima ação policial, se corrijam os desacertos. Até, Jasson, em cima do que você falou dessa ação aqui, né? Muita gente ontem, vendo essa ação da polícia, e a gente falou sobre isso aqui ontem, e a gente não pode compactuar muitas vezes. A gente torce sempre pelo bem da polícia, pelo bem da sociedade de bem. Mas a gente também não pode aqui nos furtar de falar a verdade. Esse rapaz recebeu mais de 100 disparos. No momento em que ele foi tirado da mata, ele já estava morto. Não precisava dessa exposição, desse troféu, literalmente banalizando a morte. E aí, Jasson, muita gente acabou criticando o fato de eu ter comentado isso, de terem tirado ele da viatura, terem deixado ele cair ali, expor dessa forma. Foi desnecessário. Lázaro morreu no confronto com a polícia, está morto, deu pra bola. Vitória da polícia, 1 pra polícia, 0 pro bandido e ponto final. Aquela coisa do CPF cancelado, sabe? A banalização da morte. Isso faz com que nós perdemos esse sentimento de sociedade do bem. E é isso que a gente não pode perder. Torcíamos pelo um fim
mas não torcemos pela morte do bandido, porque hoje você fazer justiça com as próprias mãos é voltar no tempo. É literalmente voltar ao passado onde olho por olho, dente por dente. E isso não é o correto. Temos a justiça e as leis do homem. E é nas leis do homem que devem ser baseadas os pilares da justiça. Esse homem deveria sentar perante um juiz, ser condenado e ficar na cadeia, numa penitenciária de segurança máxima, na Papuda, cumpridas as penas a que ele seria imputado. São 30 anos por cada crime de latrocínio, estaria 120 anos. Pena máxima no Brasil é 30, mas essa deveria ter sido a punição. Lamentavelmente, ele enfrentava a polícia e a gente mostrou agora há pouco em um áudio onde ele atirou em um dos policiais da equipe, desse policial que nos falou. Mas, lamentavelmente, não era esse o fim que nós queríamos. Estava bem armado, né? Exatamente. Estava bem armado. Quer dizer, no princípio, que armas tinha o Lázaro? Ah, espingarda, que ele mesmo às vezes fazia, tal, espingarda de mateiro, de caçador, mas não, estava armado com revólver, estava armado com pistola, e aí, enfim, e para toda ação há uma reação. E a ação dele, um homem sozinho contra um grupo de policiais, acabou resultando no que deu. Eu queria pedir as telas aqui, se for possível agora, meu diretor, para mostrar, porque o Lázaro teve uma vida de crimes que começou em 2007. Em 2007. E aí é o seguinte, olha aqui, ó, veja só. Então, nós estamos em 2021, são 14 anos de crime. Em 2007, ele foi preso lá em Barra dos Mendes, na Bahia, acusado de duplo homicídio. Tá aqui, ó. Tá aqui, nada. Tá aqui, ó. Fugiu após... fugiu. Aí depois nós temos aqui, ó. Aí em 2009. Pode vir aqui para ajudar aqui, ó. É que aqui em 2007, após esse crime, ele foge. Fica 11 dias fugido. A polícia não consegue encontrá-lo. Depois desse período que ele volta na casa onde ele tinha feito uma família refém e roubado uma espingarda, devolve a espingarda para a vítima e diz: agora eu quero que você me acompanhe até a delegacia. 11 dias de fuga da polícia. Ele se entrega na delegacia e acaba preso. E aí nós temos aqui, Nader, 2009. Preso no complexo penitenciário da Isso. Papuda, em Brasília, prisão de segurança máxima. Suspeito de roubo, estupro, porte ilegal de arma de fogo. Presta atenção, 2009. tá? Suspeito de roubo e estupro. Conta, aqui o primeiro. Tá. Na Inclusive, sequência. sobre esse estupro aqui, há uma investigação sobre esse estupro. Aqui 2013, que pode ser confirmada agora, inclusive com a morte dele em DNA. 2013, laudo psicológico feito na Papuda. Aqui, ó, 2013. Aqui que eu não entendo, doutora Márcia, porque 2013 aqui, ó, ele já tinha um laudo psicológico que ele era psicopata imprevisível. Inclusive, existe uma anotação por parte da equipe de psicologia e psiquiatria que aponta que ele não deveria ser colocado em liberdade. Mas um ano depois disso, se concede a ele, sim, a progressão de regime. É o que fica a pergunta, já, que é a sequência do quadro que você vai mostrar, que a doutora falou. Como que você tem um laudo de um doente, de uma pessoa que pode matar, de alguém imprevisível, com atestado médico de psicopata, de que age por impulso, que é usuário de maconha e usuário de álcool compulsivo, e você dá a essa pessoa o direito dele permanecer durante o dia em liberdade e voltar para dormir na cadeia, que é o chamado regime semiaberto. Aí nós temos aqui, Nader, março de 2014, prisão de Lázaro foi convertida, né, isso que a gente falou, progressão de regime. Para o regime semiaberto. E lembrando que psicopatia não tem cura. Inclusive, já ouvimos aqui de especialistas que a pessoa nasce, é isso, doutora? Ela não vira psicopata nem se cura. Isso não existe. Você pode manter o controle social dela em determinadas situações. Na situação de controle social dele, só ficando preso, né? Porque E aí, 2016, Lázaro foge da cadeia. 2018, preso em Águas Lindas de Goiás, homicídio qualificado, aqui 2018, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro de novo. Novamente um estupro aqui na carteira de crimes do seu Lázaro. E isso, crimes reconhecidos pela polícia, fora aqueles onde ele fotografava as vítimas em posições e atos que são obscenos e jurava essa vítima, além de morte, de exposição nas mídias sociais, fazendo com que ela passasse vergonha, além da vergonha de ter sido vítima por estupro, e acabava fazendo também o medo de ser exposta publicamente. O que mostra que a justiça errou. Não há dúvidas nenhuma que a justiça errou em conceder a ele essa liberdade condicional de poder trabalhar, de poder sair e mais,
levar ele para uma instituição, porque a Papuda fica lá na saída de Brasília, em direção a Valparaíso. Esse regime semiaberto fica no CIA 383 em Brasília, para quem conhece, no setor de indústria. Uma área completamente movimentada ao lado da Autogonal, do Guará, de shoppings, ao lado de grandes áreas e concentrações, onde facilmente ele faria outras vítimas. E foi o que aconteceu. Doutora Márcia, a senhora concorda? Houve um erro da justiça nesse caso, doutora Márcia? Com certeza, houve um erro grande no seguinte sentido. Ele já tinha um diagnóstico que não propiciava a cura. Não há ideia de cura. Não houve um acompanhamento, então, dessa pessoa posteriormente, que teria uma outra possibilidade. E à medida que ele depois comete o mesmo tipo de crime, ele ainda assim consegue não é colocado num lugar onde ele não possa fugir, né? Olha, aí nós tivemos indiciado por tentativa de latrocínio em 2020 ainda, e aqui o crime de 2021, né? Essa tentativa de latrocínio, ele faz uma família inteira refém, bate fotografia de uma das filhas do casal de 19 anos, além de abusar da jovem, fotos dela também pelada, e ameaça essa jovem. Esse crime aconteceu a cerca de 1,5 km de onde essa família foi morta no último dia 9, onde a dona Cleonice viu ele matar o marido, os 2 filhos, um de 22 e um de 15, é levada por ele para o meio do mato, é encontrada 2 dias depois, nua, violentada e assassinada, Jason. E olha, a perseguição a Lázaro Barbosa não afetou apenas a vida dos moradores de Goiás. A quilômetros dali, no estado da Bahia, as primeiras vítimas dele também temiam retorno à região. Mas quem era Lázaro? Né? Como foi a infância dele? O que ele aprontou antes de ser conhecido nacionalmente? Acompanhe na reportagem do BG. A primeira vítima de Lázaro estava com medo do assassino voltar à pequena cidade baiana de Barra do Mendes, a 500 quilômetros de Salvador. Há 13 anos, Lázaro tentou invadir a casa dela. Um morador do povoado tentou ajudar e foi morto. Eu acredito, por eu morar sozinha com o meu filho, eu fui alvo dele, de tentar fazer algo ruim comigo e com meu filho. Lázaro seria apaixonado por Adriana, mas não aceitou não ser correspondido. Eu não estava tendo mais paz, não estava dormindo direito, com medo dele vir. Depois de cometer os primeiros crimes na Bahia, Lázaro permaneceu escondido por 2 semanas na Serra da Santa Cruz, a mais alta do estado, com cerca de 2.100 metros de altura. O local fica a poucos quilômetros do povoado onde aconteceram os assassinatos. E Lázaro só se entregou por não ter mais comida. Mas ele ficou apenas alguns dias atrás das grades. Lázaro, então com 19 anos, conseguiu fugir para Goiás. Lázaro foi criado apenas pela mãe depois que o pai saiu de casa. Era descrito como um jovem introspectivo, tímido, largou os estudos cedo e passou a se isolar das pessoas. Gostava de viver no mato, caçando animais. O fim das buscas por Lázaro trouxe alívio às pessoas que sofreram com os primeiros crimes dele no pequeno povoado da Bahia. Hoje eu sinto aliviada, porque ele não vai destruir mais nenhuma família. É difícil, né? O Lázaro já dava sinais lá na Bahia, anos atrás, a gente já mostrou aqui em 2007, e a gente continua aqui, porque os crimes dele em 2021, a gente não terminou de mostrar, né? Aqui, ó, nós paramos aqui, ó, 17 de maio de 2021, fez uma família refém lá na mesma região de Goiás. Mesma área onde foi a família ali, daquela área onde tudo aconteceu ali na região. Aí teve ainda em junho, né? Agora, dia 9, né? Dia 9. Suspeito de invadir, o Lázaro suspeito de invadir uma chácara em Ceilândia, teria matado a tiros de facadas um casal e os 2 filhos. Né? E aqui no dia 9 de junho, é a outra chácara. Aqui ele já estava aqui na sequência, na fuga, né? Após sair daqui, ele invade uma outra casa, ainda com a dona Cleonice viva. Exato. Aqui ele rouba... Aqui ele já estava na fuga. Aqui ele já estava na fuga, aqui ele rouba armas, rouba dinheiro, aqui ele rouba alimentos. É a partir desse ponto aqui que se descobre toda a fuga do Lázaro e que lado que ele está seguindo. É a partir desse último roubo, no mesmo dia, que a polícia começa a caçá-lo. Pois é, e aí tem todos os crimes também
que ele acabou cometendo ao longo da fuga, né? Porque invadiu propriedades, roubou coisas, enfim, assustou gente, botou praticamente uma cidade para correr. A gente viu ali, agora na imagem ali, para quem não acompanhou, essa é a família da dona Cleonice e o seu Vidal. O seu Vidal, uma pessoa que era um comerciante na região, o irmão dele foi assassinado há 20 anos, também vítima de latrocínio. O Lázaro, ou o irmão do Lázaro, a suspeita é que possa ter, não o Lázaro efetivamente participado, mas o irmão mais velho do Lázaro, que foi morto após uma série de assaltos também na região em que o Lázaro estava participando, que foi quando ele foi preso e levado para a delegacia em Águas Lindas de Goiás e que depois conseguiu fugir pelo telhado. A suspeita é que na morte do seu Vidal, do irmão do seu Vidal, o irmão do Lázaro tenha participação e que, por isso, teriam reconhecido o Lázaro como um partícipe daquela morte do irmão do seu Vidal. A dona Cleonice acabou trazendo aí o Lázaro para dentro de casa. Por isso que no início das investigações, a suspeita da polícia era ou era o filho mais velho do seu Vidal, o rapaz de 22 anos, ou a dona Cleonice. Hoje já se sabe que a dona Cleonice é quem teria identificado ele e por isso ele matou o pai, os 2 filhos e deixou ela para depois. O sentimento de satisfação de fazê-la sofrer, além de ver os filhos morrerem, do marido, de abusá-la sexualmente. Só depois disso, de todo o sofrimento, é que ela acabou sendo assassinada. E será que o Lázaro estava recebendo apoio da esposa? Porque ontem, numa entrevista ao Cabrini, a ex-esposa disse que ele pediu o telefone para ligar para a mulher dele, a que ele vivia atualmente. Vamos ver se o Lázaro, o Lázaro já foi. Vamos ver se o Nader tem alguma informação sobre isso. Deixa eu dar um recado rápido aqui antes. Vem cá.